Então, eu tinha um vídeo programado pra hoje, que vai ter que esperar um pouco, porque aconteceu uma ocorrência no Rio de Janeiro. 2 pessoas morreram na queda da ciclovia depois que ela foi atingida por ondas fortes no Rio de Janeiro. Teve gente da prefeitura do Rio dizendo que não dava pra calcular o impacto das ondas. Falaram um monte de coisa. Eu vi uma notícia agora que a empresa que fez é da família do secretário de turismo. E tem coisa pior ainda. Eles construíram no lugar em que a onda com ressaca, que é muito comum no Rio de Janeiro, cobre a ciclovia. Tipo, se você tá pedalando lá, se tem vê ressaca, uma onda dessa, te se leva tem ressaca, embora. ela é inutilizável. Nada justifica o que foi feito ali, porque foi feito sem nenhum zelo pela vida humana. Não teve nenhuma preocupação. Essa desculpa de que foi acidente, o nível da onda ali não é nada incomum pro Rio de Janeiro. Aliás, foi abaixo da média. Exato, teve morador ali daquela região que falou que geralmente as ondas chegam a 3 vezes mais que aquilo. Nessa hora todo mundo quer entender o que aconteceu. Aí uma das respostas falava, não, o problema é o modelo de licitação, porque faz as empresas orçarem abaixo do valor e aí prejudica a qualidade. Isso não é verdade, tá? Vamos esclarecer aqui. Há uma onda de esforço por parte de todos os órgãos fiscalizadores para que os preços das licitações sejam pelo menos iguais ao preço praticado do mercado, porque geralmente eles são muito maiores. Quando você olha a ciclovia, eu vi o preço, eu falei, não, vai ser uma ponte de concreto armado, né, uma coisa firme. Não é, mas o fato é óbvio que houve negligência, ou houve cálculo errado, ou houve empregos de material de baixa qualidade. Não, ali não foi acidente, não foi por conta do clima. Nada de atípico do mar do Rio de Janeiro aconteceu ali. A prova disso é que do lado da ciclovia tem uma construção de um século. Há 100 anos atrás fizeram um negócio que dura até hoje. Inauguraram a ciclovia em janeiro e ela desabou. Provavelmente tem empresas no Brasil muito capacitadas para fazer esse tipo de obra. Só que, por conta da corrupção do sistema de licitação, o que acontece? Não é a mais capacitada, não é o melhor engenheiro para fazer aquilo ali que está fazendo o negócio. É alguém que tem alguma conexão política, vai molhar a mão de 10 pessoas, vai levar uma bolada, vai superfaturar a obra e vai fazer uma porcaria, tá? Mesma coisa, lembra do metrô de São Paulo que caiu? Que eles fecharam numa licitação um convênio de várias empresas para fazer a obra, inclusive da empresa que ia fiscalizar. Quer dizer que quem estava fiscalizando era do mesmo grupo de quem estava fazendo. Eles fecharam tudo num pacote só. Faz sentido isso? Absolutamente não. Tudo isso é resultado do nosso sistema político, do nosso processo eleitoral. Porque só os piores entre nós que vão se dispor a isso. Você aí que é trabalhador honesto, você se disporia a ser um representante público eleito, de ter que apertar a mão de bandido para conseguir financiamento de campanha, fazer conchavo com o partido, com seus pares lá no legislativo ou com alguém no executivo? Você se disporia a ser essa pessoa? Claro eu não me disporia. Mas tem exceção. Vamos sempre dizer isso, porque é preciso deixar claro. Há os políticos que são exceção, mas eles são assim. Mas são exceção. Via de regra, são os piores entre a gente que vão se prestar aquele tipo de coisa. Se você acompanhou a votação do impeachment, você viu aquele povo falando, você consegue imaginar, você consegue visualizar isso bem? Não, e sabe uma coisa? Por que é a culpa do sistema político? Só 36 daqueles deputados foram eleitos pelo voto mesmo, sabia? O resto foi empurrado por voto de legenda. Você não votou neles. Que o sistema político do Brasil funciona assim. Você votou, sei lá, num deputado do PT, o voto vai pro PT. Você junta todos os votos do PT, vê a porcentagem de votos do estado que o PT tem, é a porcentagem de deputados que ele vai eleger. Você pega aquilo e vê quais foram os deputados mais votados do PT para completar aquelas cadeiras, essas vagas que o PT conseguiu. Então você pega um cara, aconteceu com Tiririca quando ele candidatou. Ele recebeu um monte de voto em São Paulo. Aí o partido dele ganhou um monte de assento no Congresso Brasileiro. Inclusive o Valdemar Costa, se eu não me engano, que era o cara que foi envolvido lá na coisa do mensalão. Ele foi na leva do Tiririca. Enquanto isso, tinha um outro cara que pode ter recebido muito mais votos do que ele e não entrou porque o partido não conseguiu completar esse voto de legenda. Não conseguiu voto suficiente. Tá bem errado. E a cultura em geral? Essa coisa de ter que apertar a mão de empreiteiro para conseguir financiamento, essa coisa de pai eleger filho, esposa eleger marido, isso tá muito errado. Então, a queda da ciclovia não foi culpa da onda. Não foi. Não foi culpa da onda. Não foi culpa da onda. Foi culpa desse sistema político que não funciona. A gente vai encerrar. Eu quero deixar a nossa solidariedade à família das vítimas e
Eu acho que todo brasileiro se sente um pouco na pele deles, porque todos nós sofremos de alguma forma esse medo das consequências da irresponsabilidade do poder público brasileiro. Então, força aí, gente.